Então, turma, agora vamos para o tema 5 da nossa aula, falando de condutor, tá? Já falamos dos veículos, falamos do Código de Trânsito, agora vamos falar do condutor. Quais são as categorias de condutor? O que é a licença de aprendizagem veicular, a LADV? 3 pontos negativos reprova o candidato na prova de direção. Então a gente vai tratar um pouquinho também o que é permissão, quais são os documentos do condutor. Vamos buscar essas respostas aí, pessoal. Então, categorias de condutores. No Brasil, pessoal, nós condutores somos classificados por categoria. Tem categoria A, classe B, classe C, classe D e classe E, que é a categoria, tá? Portanto, os condutores brasileiros são enquadrados em classes, né? Como vimos aqui. Grosseiramente falando, assim, pessoal, eu vou. Assim, grosseiramente falando, nós temos a carteira A, categoria A, que é para pilotar motos, veículo de 2 ou 3 rodas. Temos a categoria B, grosseiramente falando, é para dirigir o carro. A categoria C, para dirigir o caminhão. A categoria D, para dirigir o ônibus. E a E, para dirigir a carreta. Grosseiramente falando, é isso, tá, pessoal? Mas eu vou esmiuçar isso aí para vocês. A categoria A, habilita o condutor a dirigir veículo automotor e elétrico de 2 ou 3 rodas, com ou sem o carro lateral. Pessoal, para conduzir o ciclomotor, aquele de 50 cilindradas, precisa dessa carteira aqui, ó, ACC, tá? É uma carteira especial, mas quem tem carteira de moto pode conduzir normalmente esse veículo sem problema nenhum. Então, pessoal, a categoria B, habilita o condutor a dirigir veículo automotor e elétrico com peso bruto total de até 3.500 quilos ou que leve até 8 passageiros, mais o condutor. Por exemplo, aqui, ó, a categoria B dirige o carro, o quadriciclo, pessoal, é importante, isso aqui é parecido com moto, mas é a carteira B que dirige ele. A velha Kombi ou uma vanzinha ali, né? A caminhonete, pessoal, lembra que a caminhonete, a carga é separada do passageiro? Caminhonete, não é a caminhonete tá, caminhonete T, porque a caminhonete tá é tudo fechado. Caminhonete T é com carroceria. Lembrar que a carroceria não pode ultrapassar 3.500 kg. Daí ela só se enquadra na categoria caminhão daí. Tá? Certo, pessoal? A categoria B ainda habilita o condutor a dirigir motor casa com até 6.000 kg, pessoal, de PBT. 6.000 quilos. Ou que levam a lotação de até 8 lugares. Tá? Motor casa, motorhome, então 6.000 kg ou 8 lugares. Com a carteira B. Ainda eu posso conduzir, pessoal, todas as máquinas agrícolas, exceto as de movimentação de carga, tá? Que é a reta escavadeira, etc, que eu já vou mostrar. Ainda, pessoal, com a carteira B eu posso acoplar um reboque. Desde que o reboque, pessoal, não ultrapasse a categoria da minha carteira. Qual o peso que eu posso levar na minha carteira? 3.500 kg. Então eu posso levar 3.500 kg dentro do carro e mais 3.500 kg no reboque. Fazendo uma soma aí de, né, quase 7.000 quilos, né? Mas não significa que a minha carteira pode dirigir 7.000 quilos. É porque o reboque vai até 3.500 quilos, eu posso puxar ele com a carteira B, ok? Lembrando, pessoal, acoplou um reboque no seu veículo, ele se torna um veículo pesado. Lá nas regras e normas, eu vou falar para vocês das vias e velocidades e vai estar escrito lá qual a velocidade máxima permitida para cada veículo. Caminhão, carro. Aí tá lá. Quem usa reboque vai andar na velocidade dos caminhões. Imagina fazer uma curva lá a 110 km por hora. Não é possível. Vai ter que fazer a 90, que é a velocidade dos caminhões. Ou 80, conforme o caso. A carteira C. Para dirigir veículo automotor com peso bruto total que ultrapasse os 3.500 kg. Aí entra na categoria caminhão. Ainda a carteira C, eu posso acoplar um reboque, pessoal? Posso. Com peso bruto total de até 6.000 kg no caminhão. Tá?
E os veículos de movimentação de carga, a retroescavadeira e tal, tem que ser também com a carteira C, ok? A carteira D, pessoal. Claro que a C eu dirijo todos os veículos que estão abaixo dela, todos. Os que eu dirijo com a B, eu dirijo com a C. A D serve para dirigir ônibus ou veículo de transporte passageiro, micro-ônibus, vans, né, que vai passageiro. Precisa carteira D daí, para transporte de passageiro. Tá? E todos os veículos, claro, abaixo dela eu dirijo com a carteira D. Todos que pertencem a B e C. Aí, pessoal, é para dirigir os veículos articulados. A carreta, o minhocão, o ônibus, né? Qualquer veículo, pessoal, que não seja de 2 ou 3 rodas, né? Todos os veículos abaixo dele que dirige com a todos os veículos que dirigem com a B, ó, C e D, ó, todos. Pode dirigir com a E. A E ela manda tudo. Só não pode dirigir moto. Moto é uma carteira especial. Não pode dirigir um ciclomotor de 50 cilindradas, tá? Que precisa ACC. Mas eu tenho carteira E, não tem nada a ver, é outra categoria, tá? Então, as classificações das categorias: ACC para conduzir ciclomotor, A para conduzir veículo de 2 ou 3 rodas, incluindo os da ACC, é claro. A B para dirigir o carro, a C para dirigir o caminhão, a D para dirigir o ônibus e a E para dirigir a carreta. Certo, pessoal? Agora eu quero fazer uma adição de categoria. O que eu faço? Para adição de categoria, pessoal, o que é adição? Eu tenho carteira de moto, mas não tenho para carro. Eu tenho de carro, mas não tenho de moto. Por exemplo, eu tenho B, C, D ou E, mas não tenho de moto. Eu quero fazer uma adição. Então, eu tenho que ser aprovado no exame de física e mental, ou seja, o exame médico. Fazer o curso prático de direção veicular, sendo 15 horas de aula na moto e aprovado no exame de Detran prático. Pronto, só isso. Mesma coisa se eu tenho a de moto e não tenho a de carro, quero fazer. Ser aprovado no exame médico, curso prático de direção veicular, 15 horas de aula e aprovado no exame. Só isso, mais nada. A turma. Mudança de categoria. Agora é diferente, não é adição, vou mudar. Eu tenho carteira de carro, quero fazer para caminhão, para ônibus ou para carreta. O que precisa? Para fazer uma mudança de categoria, da B para C, eu preciso ter 1 ano de B, sem infração grave ou gravíssima ou 2 médias nos últimos 12 meses, ser aprovado no exame de aptidão física e mental, incluindo, pessoal, um exame aqui, ó, chamado toxicológico, ó, que é feito nos laboratórios aí da cidade. Escolhe um laboratório da sua preferência, vai lá e faz. Arranca um tucho de cabelo lá e faz o exame. E curso prático de direção, 20 horas aula e aprovado no exame do Detran. Pronto. Em caso de atividade remunerada, fazer o exame psicológico. Para fazer a carteira D, eu preciso ser maior de 21 anos, estar habilitado há 2 anos na B ou 1 ano na C, sem infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses e não pode também ser reincidente em média. Ser aprovado no exame médico com exame toxicológico. Lembrar, pessoal, que esse exame toxicológico tem uma janela de 3 a 6 meses que não pode usar nenhuma medicação que possa cair no exame. Drogas de tipo nenhum. Tá? Drogas ilícitas. Tem droga lícita também que cai, tipo os rebites, né? E fazer também o exame psicológico para quem exerce atividade remunerada. Para carteira E, para carreta, ser maior de 21 anos, estar habilitado há 1 ano na C ou D, sem ser aprovado no exame médico, incluindo o toxicológico, sem infração grave ou gravíssima ou 2 médias nos últimos 12 meses, curso prático de direção, 20 horas aula para todas elas, e em caso de atividade remunerada, fazer o exame psicológico. Tá, pessoal? Então, adição, mudança de categoria, era isso. Exigência para a condução de certos veículos.
Pessoal, para dirigir a ambulância, eu preciso fazer um curso chamado transporte de emergência. Para dirigir o ônibus com passageiro, ou van, etc., eu preciso fazer um curso chamado transporte coletivo de passageiro. Para dirigir o caminhão de gasolina, diesel, produto inflamável, eu preciso fazer um curso de MOP ou TPP, transporte de produtos perigosos. E para dirigir com as crianças no escolar, eu preciso fazer um curso de transporte escolar. Tá? Para fazer esses cursos, tem que ser maior de 21 anos, apto no exame médico e avaliação psicológica, sem infração grave ou gravíssima ou duas médias nos últimos 12 meses, não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, possuir o curso especializado, estar habilitado na categoria D para transporte passageiro ou escolar, em uma das categorias B, C, D ou E para produtos perigosos e qualquer categoria para transporte de emergência, que hoje tem até a moto Lança, pode fazer, até carteira de moto para fazer o curso de transporte de emergência. Pilotagem profissional mototáxi. Pessoal, tá fazendo sua carteira de moto, quer trabalhar na Uber 99, trabalhar remunerado, vai ter que ser maior de 21 anos, estar habilitado há 2 anos na categoria A, não estar cumprindo pena de suspensão de direito de dirigir e possuir o curso especializado. Esse curso especializado, pessoal, eles não estão exigindo nem na 99 nem na Uber, tá? Pode só fazer o cadastro lá que eles já vão aceitar. Esse curso ele é dispensado nessa situação. Então tem que ser maior de 21 anos e ter 2 anos de carteira A para trabalhar com a moto. Certo, pessoal? Então, exigências para a condução de certos veículos é importante nós fixar. Transporte de emergência. Qualquer categoria. Coletivo de passageiro, carteira D. Produtos perigosos. Qualquer carteira, sendo B, C, D ou E. Transportes escolares também precisa carteira D, porque vai transportar pessoal. E o profissional de pessoas com carga de motocicleta ser maior de 21 anos e ter 2 anos de carteira A, não estar cumprindo pena de suspensão de direito de dirigir nem cassação da carteira. Habilitação de condutores. Pessoal, em habilitação de condutores, é importante nós falar então sobre o processo de habilitação. Então tá aí, turma. Vimos aqui muita gente dirigindo sem carteira. Exigência para fazer esse documento chamado habilitação. O candidato deve preencher os requisitos legais e obedecer a termos e condições previstos em lei. Atenção, pessoal. Olha só. O processo ele fica válido por 1 ano, ou seja, 12 meses. Abriu o processo agora, você tem 12 meses para concluir. Caso não conclua, tem que fazer uma reabertura de processo. Isso tem custo, tá, pessoal? Tem custo. Então, termine a carteira, tem 1 ano para terminar. Ordem. Pode fazer a carteira A, somente a A. Pode fazer somente a B. E pode fazer juntamente as duas, A e B. Permissão para dirigir requisito. Pessoal, preste atenção para a prova do Detran. Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade ou similar, né? Carteiras das entidades, como Conselho de Medicina, OAB, Conselho de Farmácia, etc. Qualquer documento que tenha foto é válido. Carteira de trabalho também, com foto, é válida, aquela impressa. Tá, turma? Então, não é ter 18 anos, tá, turma? É ser penalmente imputável. Cuidado para a prova lá. Não é ter 18 anos, é ser penalmente imputável. Porque a pessoa pode ter 20, 30, 40 anos e não ser penalmente imputável. Tem algum problema mental, alguma coisa, ou vai lá no psicotécnico e não passa no exame, a psicóloga diz, não, você infelizmente não é penalmente imputável, foi detectado um problema que você não pode dirigir. Então não é penalmente imputável, é ser maior de 18 anos, saber ler e escrever e possuir documento de identidade e CPF. Presta atenção para a prova. Ser penalmente imputável, não é ter 18 anos. Etapas. Avaliação
psicológica, passou no exame psicológico, a psicóloga realmente é penalmente imputável, sabe ler e escrever, pode fazer a carteira. É dirigida ao exame de aptidão física e mental, o médico. Vai olhar a vista, vai ver se tem força nas mãos, passou no exame médico, vai para o curso teórico. Aprovação no exame, pessoal. O curso de prática de direção veicular, simulador de veículo, quando tiver, tem autoescola que tem, autoescola que não tem, não é obrigatório, é opcional, e aprovação no exame. Pessoal, o curso teórico, ele tem uma carga horária de 45 horas aula. A estrutura curricular de legislação, direção defensiva, meio ambiente, primeiros socorros e mecânica veicular. Passou por essas fases, pessoal, vai fazer uma prova lá no Detran. Essa prova é eletrônica, né? Convencional já não existe mais, quase tudo é eletrônica. Mas tem CFC que ainda faz a prova, tem Detran que ainda aplica a prova papel. Com 30 questões objetivas, aprovação mínimo de 70%. Tem que acertar das 30, acertar 21 questões. A turma, acertar 21 das 30. Então faz 30, pode errar 9, tem que acertar 21. Tá, turma? É difícil acertar essas 21, pessoal? Não é. Não é difícil. Tem uma técnica, pessoal, que é bem interessante para fazer a prova. Eu vou rodar um videozinho aqui para vocês de técnicas de prova do professor Ronaldo, tá? Ele vai mostrar como fazer uma boa prova, depois eu vou mostrar para vocês como fazer essa prova aqui. Tudo de prova fica disponível aqui no link que a gente tem aqui no Google Drive, tá? Clica no link, vai direcionar aqui para as aulas. Tem vídeo aula e tem aula PowerPoint. Você vai entrar aqui na aula PowerPoint, vai estar tudo gravado aqui as aulas que a gente faz, tá, turma? Tá tudo gravado aqui, certo? Agora, nesse momento, eu vou mostrar para vocês o vídeo, então, que eu prometi de dicas de prova, tá, pessoal? Olá! No Super Dicas de hoje, eu quero começar pedindo para vocês darem um pause no vídeo e analisarem essa questão. Analisem e tentem descobrir a resposta. Pronto? 1 minuto para vocês. Ok. Muito bem. Analisamos a questão. Vamos continuar. Numa prova de múltipla escolha, conforme as provas que a gente encontra oferecidas pelo Detran na hora de tirar a nossa habilitação, você tem aí 4 alternativas por questão. Você tem a alternativa A, B, C e D. Se você marcar ao acaso, sem ler a questão, sem ler as alternativas, simplesmente fechar o olho e marcar uma alternativa, probabilisticamente você terá 25% de chance de acerto. Ou seja, a cada 4 questões, você tende a acertar uma e errar 3. Uma prova de 30 questões, onde você tem que acertar 70% para ser aprovado, são necessárias 21 questões para que você seja aprovado. Fez 21 ou mais, está aprovado. Esses 25% de chance, referentes à probabilidade de você acertar marcando ao acaso, te garantem pelo menos 7 questões. Ou seja, 21, 7 você já tem garantidas. Você teria que acertar mais 14 questões para ser aprovado. Só que o que nós vamos ver a partir dessa aula é que com a aplicação de algumas técnicas especiais, você vai aumentar em mais 25% essas chances de acerto, mesmo sem ter nenhum conhecimento sobre legislação de trânsito. Então vamos entender? Pela probabilidade, marcando ao acaso, você tem 25% garantido. Aplicando as técnicas que nós vamos ver a partir desta videoaula, você vai elevar
isso aí para 50% da pontuação garantidos, o que equivale a 15 questões. Se você precisa de 21 questões para ser aprovado e já começa a prova com 15 questões garantidas, vão faltar apenas 6 questões para você ser aprovado. Numa prova de 30 questões, você acertar 6, eu acho que isso é o que todo mundo procura, é o que todo mundo quer. É a tranquilidade. Então, o que nós vamos ver a partir de hoje é isso. Aplicação de técnicas especiais que vão te garantir pelo menos 50% de acerto na sua prova. As outras 6 questões aí é estudar para passar mesmo. Vamos ver? Depois vocês vão entender. São analogias. E hoje nós vamos começar vendo a técnica da casca de banana. Essa analogia a uma casca de banana é justamente pelo motivo de que isso vai ser colocado entre as alternativas da questão com a finalidade de fazer você escorregar e errar a questão. Claro que uma casca de banana, se a gente está vendo ela, a gente não pisa nela. Só que essas cascas de banana aqui são camufladas, são escondidas. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Essas cascas de banana, na verdade, palavras egoístas. Palavras que exprimem o sentido de exclusão. São, por que sentido de exclusão? Elas descartam outras possibilidades. Elas são egoístas, elas chamam só para ela a situação. Vocês vão entender melhor na hora que eu mostrar isso aqui para vocês na prática. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso na prática, sendo aplicado. Por enquanto, entendam isso. São palavras egoístas que exprimem o sentido de exclusão. Vamos conhecer algumas dessas palavras? Somente, só, apenas, sempre, nunca, jamais, unicamente. Eu peço que vocês anotem essas palavras, claro. Anotaram aí? Muito bem, então agora nós vamos ver como é que aplica isso na prática. A regra é a seguinte, está aqui aquela questão que nós vimos no princípio do vídeo, e nós vamos procurar dentro das alternativas as tais cascas de banana. Vamos ver? Na alternativa A está escrito multa e, em alguns casos, remoção do veículo. Não vi nenhuma casca de banana aqui. Para quem não anotou, vamos conferir? Somente, só, apenas, sempre, nunca, jamais, unicamente. Não tem nenhuma delas aqui. Alternativa B. Multa sempre seguida da remoção do veículo. Localizaram aqui a casca de banana? Sempre. Alternativa C. Apenas remoção do veículo. Está aqui mais uma casca de banana. Apenas. Alternativa D. Multa, porém jamais a remoção. Aqui outra casca de banana. O que acontece? As alternativas que têm as chamadas cascas de banana, elas têm 99% de chance de serem falsas, erradas. Pensando nisso, a gente vai logo eliminar essas alternativas. Claro, porque 99% de chance de serem falsas, erradas, é muita coisa. Pode acontecer desse 1%? Sim, pode acontecer. Mas eu acredito que vale a pena aplicar a técnica. Claro que nesse 1%, se o seu conhecimento sobre legislação de trânsito te mostrar que a resposta é a letra B, C ou D, você vai confiar no que você estudou. Ok? Agora, eu não sugiro, sob qualquer dúvida ou sob a menor dúvida, que você marque alternativas que tenham cascas de banana. Apareceram? Elimina as alternativas. A resposta certa será aquela que não tem casca de banana. Vamos imaginar que a alternativa D também não tivesse nenhuma casca de banana. Teria duas respostas? Não, não teria duas respostas. Mas pelo menos você já teria eliminado a letra B e a letra C. E ficaria entre A ou D. Então é assim que se aplica essa técnica da casca de banana. Ela é apenas a primeira daquelas muitas que nós vimos lá relacionadas. E nas próximas videoaulas nós vamos continuar vendo essas técnicas. Lembrando que toda terça... Importante. As aulas vão estar gravadas aqui nesse drive para vocês. Nós não temos apostila, né, pessoal?
ela fica aqui no Drive, mas é muito fácil. É só vocês clicar aqui no Drive que eu coloquei aqui no WhatsApp, nesse endereço aqui, já vai direcionar para lá, sem problema nenhum. Vai estar aqui as aulas, provas, tudo para nós fazer, tá? Certo, turma? Então, turma, ainda para nós, vocês viram ali, pessoal, a técnica da casca de banana, tudo aquelas palavrinhas ali que o professor Ronaldo falou. Aí nós temos um trabalho que a gente faz, pessoal. Eu preciso que você me mande esse trabalho. Quando pronto, clica no simulado, vai vir aqui para essa página Detran Paraná. Essa caixinha aqui ela é móvel, ó, turma. Vocês vão marcar aqui onde diz teórico, vocês vão marcar. Vão escrever essas letrinhas aqui nesse quadradinho aqui e vão clicar aqui em iniciar. Quando clicou em iniciar, fez todas as respostas, finaliza e vai dar o resultado da prova de vocês, tá? Isso aqui, pessoal, é um treino, não é a prova do Detran, mas eu preciso que vocês atinjam índice de 30 certo e 21, não é hoje, nem amanhã, porque nós estamos começando o curso, é mais para frente, tá? Aí então, pessoal, vocês vão começar marcando teórico, escrevendo as letras A, C, A, E, A, C, A, E. Não importa se é letra maiúscula ou minúscula, clica em iniciar. Pronto. Veio a pergunta que podia ser a prova do Detran, tá, pessoal? Aí vocês vão responder a pergunta. Analise os itens abaixo, adaptado à notícia de um jornal. Um grupo de 4 jovens de 19 anos pichou, nesta madrugada, 3 muros do mais antigo museu da cidade. E outras respostas. Vamos ver que respostas querem. Dos itens acima, aqueles que descrevem atitudes desrespeitosas ou valores democráticos. Pessoal, dica. Pergunta difícil, assim que tem que interpretar, vocês vão fazer assim, ó, vocês vão pular lá no Detran. Pula. Deixa essas perguntas difíceis para fazer mais para o final. Depois no final vocês podem voltar e refazer. Para não perder tempo. Faça as 20 fáceis e deixa as 9 difíceis para o final. No final vocês refazem elas. Aí vem a outra pergunta. O motorista que não mantém a distância de segmento pode envolver-se em colisão com... Então ele não mantém distância de segmento, ele vai se envolver com o veículo que segue, que vem... Veículo de trás? Não. Pedestre? Não. Veículos que vêm no sentido contrário? Não. Ele pode bater no veículo da frente. Então, vamos seguir para a próxima. Como é que segue, pessoal? Clicando nessa setinha aqui, ó. Próxima. Aí vem a próxima pergunta. Fácil também. Aí vocês respondem. Se for difícil, pula. Tá? Não fica rodeando muito tempo numa questão difícil e chegar lá no final, vocês perder tempo nas questões difíceis e deixar de responder as fáceis. A faixa de trânsito em linha tracejada na cor amarela indica ciclovia, via de mão dupla, embarque e desembarque, faixa pedestre. Então, faixa amarela é via de mão dupla. Porém, pessoal, vocês vão estudar isso ainda comigo, tá? Próxima. Chegou na 30, pessoal, vocês vão clicar aqui, ó, finalizar. Claro, falou aqui que eu só fiz 2 questões, então eu vou finalizar igual. Claro que eu não atingi índice, deu 2 questões, porque eu só fiz 2. Tem que acertar, pessoal, ó. Tem que acertar 21 de 30. Para passar, tem que acertar 21 de 30. Dica, pessoal. Faça as mais fáceis primeiro, depois as mais difíceis, ok? Não tem problema, é fácil de passar nessa prova, não é difícil. Mas faça as fáceis, depois façam as difíceis, ok? Acertou 21 é conceito, não é nota, tá, pessoal? É apto ou inapto. 21 é apto, menos de 21 é inapto. Valeu? Expliquei para você como fazer as provas eletrônicas, tudo bonitinho, né? Sem problema nenhum, tá, turma? Então pode fazer a prova quantas vezes quiser do Detran Paraná, porém cada vez vem uma prova diferente. Lá no dia é uma chance só, né? Pessoal, vou falar um pouquinho do modo prático de direção veicular agora. Saímos do teórico, vocês vão ter que fazer uma prova prática na categoria B. Vai ter estacionamento entre baliza, condução em via pública. E na categoria A,
prática em área específica lá, que é montado lá uma pista, vocês vão fazer a prova. O curso prático de direção veicular, pessoal, na categoria B, ele é de 20 horas aula, tá? No veículo em via pública, com fotos e registro eletrônico, tá? Igual vocês estão fazendo aqui. Então, saiu foto ruim, a aula é invalidada. E na categoria A, a mesma coisa, também com monitoramento eletrônico no celular ou tablet, né? O curso prático de direção veicular, o candidato acompanhado por instrutor credenciado, ele recebe um documento, pessoal. Esse documento é LADV, a licença de aprendizagem de direção veicular. Ele é de porte obrigatório. Candidato dirigindo em desacordo com a legislação LADV, ela é suspensa, tá, pessoal? Esse documento aqui vocês vão receber, então, a LADV. Ela é de porte obrigatório em original, válida por 1 ano. Claro, depois de 1 ano o processo ele se extingue, né? O processo fica aberto por 1 ano, depois ele se extingue. Validado na unidade onde ela foi expedida, ou seja, só aqui em Santa Catarina, nesse caso. Ela é suspensa, pessoal, por 6 meses, se o candidato estiver dirigindo em desacordo com a legislação, cometer infração. Ou seja, você pega um carro emprestado aí, empresta o carro de alguém e vai dirigir, e é pego pela autoridade. Vai ter a sua licença suspensa por 6 meses. O processo ele tem validade de 1 ano, já vai perder 6 meses, então vai ficar mais difícil a situação. O exame de direção veicular. Aprendiz acompanhado examinador, veículo de 4 rodas ou mais, 2 etapas. Ele faz a parte do estacionamento, entre as balizas, e condução em via pública. Veículo de 2 rodas, exame realizado na área específica. A categoria B, C, D ou E, ou a permissão, a prova prática eletrônica, ela pode conter filmagens, registro em tablet, transmitida diretamente ao sistema informatizado. Terminou a prova, já é transmitido automaticamente o resultado. Então, pessoal, vimos aqui a situação, manter a calma, é bem importante, tá? Importante para nós aqui, pessoal, no exame prático, o candidato é avaliado em função da pontuação negativa por faltas cometidas, tá? Uma falta eliminatória causa reprovação. Uma falta grave, 3 pontos. Uma falta média, 2 pontos negativos. Uma falta leve, 1 ponto negativo. O que são eliminatórios, pessoal? A pessoa tem 5 minutos para fazer a baliza e 3 tentativas. Se ela não conseguir, dentro dos 5 minutos, fazer as 3 tentativas e passar, então é eliminatório, porque não cumpriu o tempo em 3 tentativas, 5 minutos, para botar o carro e tirar na baliza. Também é eliminatório tocar nos protótipos da baliza. Também é eliminatório subir no meio fio. Também é eliminatório dirigir perigosamente, ameaçando os pedestres, as pessoas. Não parar na placa de parada obrigatória, tá? Tudo isso é eliminatório, tá? Uma seta é 3 pontos. Ficar com o pé em cima da embreagem, 1 ponto, né? Candidato, critério para reprovação. Será reprovado o candidato que cometer uma falta eliminatória ou cuja soma dos pontos ultrapassar 3. Por exemplo, errar uma marcha, 2 pontos, né? Errar uma seta, 3 pontos, e assim por diante. Essa lista de eliminação de faltas aqui, pessoal, vai ficar registrado lá no Drive. Vocês podem olhar quantas vezes quiser, para vocês, se quiserem também, não tem necessidade, porque a prova não vão cobrar isso aqui de vocês, tá? O que vão cobrar é isso mesmo, o que elimina o candidato, quantos pontos, né? E vocês podem pedir no exame, tá? Candidato à habilitação reprovado, pessoal. Então ele foi reprovado nos exames teórico, prático. Ele poderá realizar novo exame fazendo pagamento da taxa de reteste, conforme tabela do Detran, após a divulgação do resultado. Presta atenção para a prova lá do Detran. Não tem prazo, tá, pessoal? É após a divulgação do resultado, tá? Não tem prazo específico. É na hora, ele já é reprovado, já pode marcar um novo exame. Claro que existe uma fila, né, pessoal, para fazer esses exames aí, então demora um pouquinho, mas não significa que tem que esperar, porque a legislação exige. A legislação é na hora.
Saiu o resultado, já pode marcar um novo exame e pagar a taxa. Para obtenção da ACC, pessoal, para dirigir o ciclomotor, tem que fazer uma carteirinha especial, As autoescolas dificilmente dão esse curso, tá, pessoal? Mas para dirigir o ciclomotor, o condutor deve habilitar-se na ACC, até 50 cilindradas. Requisito: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade CPF igualzinho à carteira. Submeter-se às etapas previstas na regulamentação. Exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica. Curso prático teórico não é 45 aulas, e sim 20 horas aula. Aprovação no exame teórico não é 21 questão, e sim o exame teórico não é 30 questões, e sim 15, e tem que acertar 60% da prova. O curso prático é 10 horas aula, com aprovação no exame no ciclomotor, tá? Então, pessoal, vimos aqui um candidato. O candidato considerado apto nas categorias A, B ou AB recebe a permissão para dirigir. O candidato considerado apto na conduzir ciclomotor recebe uma provisória. Ambos os documentos têm validade de 1 ano e devem ser portados em original para dirigir ou na versão eletrônica, tá? Ou original ou no celular, ou eletrônico, tá? Permissão para dirigir. Ela é conferida ao candidato aprovado, válida por 1 ano, tá? Válida para dirigir em rodovias e estrada em todo o território nacional, tá? Sem problema nenhum, é uma carteira normal. O candidato não pode cometer infração grave, gravíssima ou 2 médias, não perde esse documento. Uma falta de atenção pode custar caro. Você pode perder essa permissão por infrações que você comete ou um passageiro seu. Por exemplo, deixar de usar o cinto de segurança, condutor e passageiro. Avançar o sinal vermelho, semáforo. Desobedecer o sinal da placa de pare. Desobedecer o sinal de velocidade máxima a mais de 20%. Ultrapassar em locais proibidos. Manusear ou segurar o telefone celular enquanto dirige. Transportar passageiro nas partes externas do veículo. Tudo isso causa a perda dessa permissão. Ou seja, não pode cometer multa grave, gravíssima ou ser reincidente em média, tá? Não tem problema se cometer infração leve, tá? Não tem problema. Uma média ainda pega a sua carteira definitiva. Alerta também para proprietário do veículo. Você tem um carro no seu nome, você vendeu e não transferiu, não fez a comunicação de venda que a gente falou lá no começo da aula. Alterar a cor ou característica sem permissão. Transitar com veículo com equipamentos em desacordo com a legislação. Você vendeu o carro e o cara está andando lá sem macaco, sem chave de roda. Deixar de registrar o veículo no Detran no prazo de 30 dias. Você comprou um carro e não transferiu em 30 dias para o seu nome. Perde essa permissão. Não licenciar o veículo no prazos estipulados pela legislação anualmente. Entregar ou emprestar o veículo à pessoa que não tem habilitação ou está com habilitação com problema. Pessoal, acostume-se a não cometer nenhuma infração, porque qualquer uma que você cometer, não é que vai perder com qualquer uma. Para perder tem que ser uma grave, uma gravíssima ou 2 médias. Leve não tem problema. Então, pessoal, aqui em processo de habilitação a gente trabalhou os seguintes requisitos. Então, etapas do exame, cursos e provas, faltas no exame, obtenção da ACC, expedição da permissão para dirigir e mais. Então, pessoal, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Obrigado pela presença de todos. Até amanhã para nós seguir em frente no próximo tópico da nossa aula.